A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um dia de podcast no Culto na Roça, né? Acho que é o nosso 24º podcast, tem sido uma bênção. Hoje nós temos um convidado que não é daqui de Goiás, mas está aqui no nosso podcast. Tem uma história impactante. Eu já quero te convidar a ficar até o final e já compartilhar esse vídeo com alguém. Se esse podcast tem sido bênção na sua vida, né? Então, compartilhe com mais alguém para alcançar mais uma vida. Amém? Eu sou a pastora Esther, organizadora desse projeto, que nesse ano nós fazemos 8 anos. Estamos em construção e se você quiser conhecer um pouquinho mais, nos acompanhe em todas as redes sociais. Corre lá no Instagram, Culto na Roça, para saber como funciona esse projeto. Amém? Então, nós estamos aqui com Fernando Moraes, é isso, né? Fernando Moraes. Fernando Moraes, seja bem-vindo ao nosso podcast. Amém, é um prazer. Fernando, acho que é a segunda vez que eu tô te vendo, né? Você esteve com a gente na nossa vigília agora, do dia 12 de abril. O pastor Adriano te trouxe, né? Você contou um pouquinho da tua história. Eu falei, gente, ele precisa ir lá no nosso podcast para contar essa história impactante pra gente. Mas assim, acho que agora eu queria que você se apresentasse melhor quem você é, não só para mim te conhecer, mas o pessoal de casa também te conhecer. Quem é o Fernando, da onde que você é, quantos anos que você tem, qual que é o teu ministério, como que hoje você vive completamente para a obra, como que é hoje, atualmente, a vida do Fernando? Eu sou o pastor Fernando Moraes, atualmente eu moro na Bahia, na cidade de Santa Rita de Cássia. Sou casado há 14 anos, tenho 2 filhos e congrego no Ministério Apostólico Águas Purificadoras de Santa Rita de Cássia, né, pastor Banudo, meu pastor. E assim, estamos aqui em Goiânia esses dias aí e nós vivemos da obra, né? Vivemos da obra 100% da obra. E mais alguma coisa? Amém, glória a Deus, que bênção, Fernando. Mas como que você conheceu a Cristo? Tem quanto tempo que você tem de conversão? Eu tenho 22 anos de conversão, né? Porque eu sempre gosto de contar a minha história de conversão de 2002 para cá, né? 2002 para cá. Porque eu com 9 anos de idade, meu pai se converteu, né? Com 9 anos de idade. E nós frequentávamos uma igreja normal, bom demais. Só que quando meus pais se separaram, aí eu fui morar com minha mãe, né, numa comunidade. A gente do Rio gosta de falar favela mesmo, né, mas a gente prefere comunidade. Mas você nasceu na Bahia? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, você é do Rio. Nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu vim para a Bahia em 2007. Ah, tá. Em 2007 vim para a Bahia fazer uma missionária, né. E aí passamos 4 anos em Correntina, fazendo uma missionária, depois mais 9 meses em Santo Antônio de Jesus, Bahia também. Uhum. Passamos 4 meses em Santa Rita de Cássia e depois vim morar 11 anos em Brasília, né? Em Brasília, depois fui para Valparaíso, andei bastante. Ah, não, né? então você andou bastante. Então, volta lá para sua história lá. Então, você e sua mãe... Isso, aí meus pais se separaram, né? E aí minha mãe foi morar na favela, na comunidade. E eu fui morar com minha mãe, né? Só que a gente sabe que eu tinha 16 anos na época e um adolescente com 16 anos para enfrentar a separação não que é bom, né? A separação sempre deixa marcas. Isso eu sempre digo para as pessoas, né? Evite o máximo a separação, né? A separação só no último caso, né? Que existe também, né? Muita coisa, rola muita coisa. Então, assim, para mim foi um baque muito grande, porque eu já tinha um histórico, assim, difícil, né? Na criação com os meus pais, porque sempre que meu pai me batia, né, a mãe dele, né, minha avó, mãe do meu pai, ela dizia, ó, seu pai não gosta de você, seu pai te odeia. Você sabia que a pior coisa na vida do seu pai foi seu nascimento? Então, assim, a minha avó sempre falava isso pra mim, né, o diabo, né, sim. Então eu fui crescendo com essa guerra, né, e às vezes meu pai me corrigia, meu pai era um pouco pesado, né, e minha avó dizia, ó, tá vendo, seu pai te odeia, seu pai não gosta de você. Então, com isso foi alimentando um sentimento ruim, né, na separação dos meus pais. Eu até tentei ficar com meu pai um tempo, né, alguns dias, não chegou nem meses, né, alguns dias. E aí não deu, fui morar com minha mãe mesmo. E aí, morando com a minha mãe na favela, né, eu já revoltado demais, comecei a usar droga, me envolver com tráfico de drogas. E chegou um tempo que para mim a Boca de Fumo era o melhor lugar, era um lugar de paz para mim. Porque o adolescente, o jovem, né, revoltado com essa situação de separação, e você chega na Boca de Fumo, você acaba sendo amparado, porque
Porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que estão ali tem o mesmo histórico de vida que você. Então você está conversando com uma rapaziada que eles sabem muito bem o que você está falando, muito bem o que você está sentindo. Porque você olha para um, o pai foi assassinado, o outro, a mãe largou o pai, foi embora, deixou só ele e o pai, entendeu? Então sempre tem as histórias são bem parecidas, então você acaba achando um lugar de paz, um aconchego, uma falsa paz, né? Acaba sendo um lugar de descanso, né? Na sua alma. Só que aí você vai só se envolvendo cada vez mais, se envolvendo cada vez mais. Aí comecei a usar droga, prostituir, comecei a me envolver profundo no tráfico de droga, né? E de lá para cá eu vivi um bocado, passei quase 4 anos afastado. E eu tinha aquela revolta, né, do meu pai, que eu achava que eu tinha que... É interessante isso aqui, porque na minha cabeça eu tinha que mostrar pro meu pai que eu era homem, que eu era capaz, que eu era o brabo, que eu era responsável por mim mesmo, que eu ia marcar a minha história e tal. E um dia, conversando com meu pai, né, depois de convertido, eu conversando com ele, falando para ele que eu estava envolvido com tráfico e tal. Ele disse para mim: Fernando, eu nunca soube, cara. Eu nunca soube nem que você usava drogas. Aí eu entendi que quando nós não estamos bem, quando nós não liberamos o perdão, acaba que a gente acaba fazendo mal para nós mesmos, achando que está fazendo mal para alguém. Então, assim, eu estava acabando com a minha vida, querendo mostrar para meu pai que eu era capaz. Meu pai não estava nem lendo minha história, né? Uhum. Então, a falta de perdão, ela é terrível. Ela machuca, ela maltrata, ela joga no chão. Porque você quer provar para alguém que nem está acompanhando a sua vida que você... Quando você não perdoa, você cria um refém dentro do seu coração, né? Quando você não perdoa, você fica refém de alguém, na verdade. Uhum. Você fica preso a alguém. Você vive para essa pessoa. E às vezes a pessoa nem sabe que te machucou. Nem lembra que te machucou. Interessante. E a gente vai guardando isso no coração e tem que provar. Tudo que você vai viver é voltado em querer provar para alguém que nem merece sua justificativa. E você vai só se afundando, se afundando, se afundando. E aí comigo foi assim. Comecei a me afundar nas drogas, no tráfico. Eu cheguei a um ponto, eu lembro que para mim, assim, uma dificuldade muito grande, eu lembro hoje, dá uma tristeza ainda, né? Foi quando eu fiquei tão doido de droga, que eu quis matar o retrovisor de um caminhão. Aí eu falei: rapaz, já é o limite. E eu não sei o que era pior, se era eu que ia matar o retrovisor do caminhão, ou se era meus amigos me segurando para eu não matar o retrovisor do caminhão. Parece coisa de filme, né? Eu, solta, peraí, cara, solta. O cara quer me matar, não sei o que. Eu dei a volta todinha para matar o retrovisor de um caminhão. Então, assim, eu comecei a entender que eu já não estava mais usando droga. A droga estava me usando, né? A droga estava me usando. Então, eu perdi muitos amigos, né? Perdi muita gente. Amigos, entre aspas, né? Perdi muito colega. Eu sempre digo que é um mundo... É muita fantasia, né? Pessoas que eu defendi, que eu botei dentro de casa, que eu escondi para a polícia não matar. Essas pessoas sabiam que eu ia morrer e nunca me falaram, né? Sabiam que eu ia morrer e nunca me disseram: ó, cara, se adianta, foge, porque você vai morrer, o negócio tá feio pro seu lado, o nome tá lá, entendeu? Então, assim, só que é aquela falsa amizade, né? Eu digo que Jesus, ele tinha 12 discípulos, era seguido por uma multidão, mas só tinha um amigo, né? Chamado Lázaro. E quando Jesus morre na cruz, é interessante, né? Na crucificação de Jesus, os 12 não estão lá, o Lázaro não está lá. Quem está lá é a mãe dele, né? Então, nosso melhor amigo é nossa mãe, nosso pai, são nossos melhores amigos. Verdade. Sempre vai sobrar para a mãe e para o pai. Quem vai visitar na cadeia é a mãe. Quem vai visitar na cadeia sempre sobra para a mãe, né? A mãe que passa aquele constrangimento. Graças a Deus eu nunca fui preso, né? Até uma irmã disse para mim: ah, pastor, mas para o seu testemunho ficar lindo, você tinha que ter sido preso. Eu falei: manda seu filho para a cadeia, irmã. Eu não. O povo gosta, né? Houve tanta mentira que parece que tem que fantasiar uma coisa para poder se encaixar no sistema, né? No sistema religioso deles. E disse: não, que cadeia nada, tá repreendido. Então, mas sempre sobra para a mãe, né? É verdade. Eu lembro que uma vez cheguei em casa, eu sempre falo que a mãe, ela sofre muito e enquanto a mãe ou a esposa, ela faz chantagem, né? Ela gosta de fazer chantagem emocional, né? Eu vou sumir, eu vou morrer, eu vou dar fim na minha vida, tentando mexer com o coração do dependente químico, né? O dependente químico, ele perde a sensibilidade, né? Ele perde o amor, ele perde o sonho, né? A droga, ela tira o sonho. Quando você volta a sonhar, você para de usar droga. Porque a droga, ela tira o sonho. Então, quando você vai para uma clínica de recuperação, eu gosto muito de pregar até hoje. Em casa de recuperação, por quê? Porque você devolve sonho para as pessoas. Quando ela volta a sonhar, ela volta a viver. Ela volta a ter força para lutar contra as drogas.
Então, a droga... Então, assim, a família, a mãe, ela tem aquele costume. Minha mãe dizia, meu filho, olha, eu vou morrer, eu não aguento você nessa vida. E um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava com uma caixa de veneno na mão. E ela disse, ó, tá vendo aqui, ó? Esse veneno aqui eu comprei, eu vou morrer, Fernando. Eu vou tomar esse veneno aqui e vou morrer, porque eu não tenho peito para ver você morrendo de bala de fuzil na favela. Eu não tenho peito para isso. Eu não suporto nem pensar num negócio desse. Eu vou tomar esse veneno e vou morrer. Aí eu olhei para ela e disse, tá bom, mamãe, toma aí, mas toma tudo. Pode tomar o veneno todo. E virei as costas e fui pra rua. Porque não tinha mais coração, não tinha mais sentimento. Não tinha mais não fazia sentido, sabe? Eu vou te falar, hoje eu tenho família, mas eu nunca sonhei com família. Em ter filhos. Ah, eu quero ser pai de tantos filhos, quero ter uma família. Nunca pensei nisso. Porque tudo que eu tinha, na verdade, era um baseado. Um cigarro de baseado atrás da orelha, né? Uma pistola na cintura, esperando a morte. A qualquer momento eu sabia que ia morrer. Para mim não fazia... Tanto faz. Matar ou morrer, para mim, tanto fazia. Não tinha... Porque não tinha razão para continuar vivo ou morrer. Ah, morrer é ruim. Não era ruim. Era normal morrer. A morte era normal. Então eu já guardava a morte, já guardava o fim da vida. Cada dia era um dia. Aí minha mãe chegou e ela disse pra mim, ó, vou tomar o veneno e eu vou morrer. Eu não aguento. Eu falei, pode tomar. E virei as costas e saí. Então, enquanto minha mãe ficou nessa chantagem emocional, chorando, querendo morrer, nunca deu certo. Na verdade, a minha vida nunca mudou por causa disso. Eu lembro que eu cheguei em casa, era 10h40 da manhã, sujo, drogado. E eu tinha dormido na rua, eu comprei R$2 de pão. Pão era 10 centavos, né? Eu comprei uma sacola de pão, 20 pães. E eu cheguei em casa com esse pão feliz da vida, porque eu tinha comprado esse pão. Como se minha mãe fosse ficar feliz, porque o filho dela drogado, sujo, fedendo, né? Tava levando pão para casa. E quando eu bati na porta de casa, minha mãe olhou para mim e falou assim, meu filho... Minha mãe abriu a porta chorando, né? Ela chorava muito. Ela disse assim, agora eu vou dormir, porque eu passei a noite inteira orando por você. Cara, isso aí marcou minha vida, sabe? Porque eu entendi que a vida da minha mãe tinha mudado, né? Ela não falava mais de morrer, de se matar, de suicidar. Ela disse, agora eu estou orando por você. Então, para mim foi um marco. E eu lembro que um dia eu estava pregando ali no sul da Bahia. Eu estava dentro do Novo Horizonte. E minha mãe me ligou, ainda pegou sinal, né? E minha mãe me ligou e disse, você tá onde, meu filho? Eu disse, mãe, eu tô indo pro sul da Bahia pregar, tô viajando. Ela disse, eu tô aqui chorando. Eu disse, por quê, mãe? Ela disse, porque Deus está cumprindo na sua vida tudo que Ele me prometeu, meu filho. E para mim foi uma marca, sabe, muito forte. Ver minha mãe chorando agora, mas um choro diferente, um choro de paz, um choro de segurança, um choro de cumprimento de promessa de Deus. Então, assim, vale a pena orar. A oração, ela sempre será a chave, né? A chave é a oração. Então, eu sempre dou conselho para a mãe, para as mães, né? O segredo é orar, é se apegar a Deus. Ah, pastor, mas eu oro muito, então muda a forma de orar. Mas não pare de orar. Mude a forma de orar, mas não pare de orar. E a minha vida começou a mudar ali, sabe? Não foi fácil, não. Foi guerra, foi batalha. Estava muito envolvido com muita coisa errada. Prostituição na alta. E, assim... Deus, ele foi fazendo, né? Como que Deus conseguiu te alcançar? Você já estava no lamaçal, assim, afundado, né? Sim, eu sempre ia para a igreja. Sempre ia para a igreja, não. Às vezes eu ia para a igreja, né? Mas eu tinha até vergonha de ir para a igreja, porque era difícil demais, né? As pessoas, infelizmente, a gente prega, né? É sobre o amor de Deus, aquela coisa toda, mas a realidade é outra. Quando eu reconciliei, eu tive algumas restrições, eu passei por algumas restrições, não tinha... eu passei por pastores que eles não gostavam de conversar comigo. Porque, na verdade, eu não falava igual eu falo hoje. Eu falava muita gíria. Só falava gíria, na verdade, né? Então, assim, conversar, acreditar. E hoje muita gente... mas eu acredito no seu ministério. É lindo hoje, muita gente acreditar no ministério. Mas no começo... Mas no começo eu vou lhe falar. Eu conheço, assim, eu lembro de pessoas que acreditavam. E sou aliançado com elas até hoje. Amo elas demais. Tem muita gente que acreditou mesmo. Mas teve muita gente que disse na cara dura, assim, eu não acredito. Eu não acredito em você, eu não acredito no seu chamado. Você não tem um chamado. Então, assim, aí você tem aquela... O que eu vou fazer agora, né? Se o pastor que... o cara não acredita em mim. Né? Eu lembro que eu ficava assistindo DVD de pregação. O DVD era 2 horas de duração, né? 1h40, 2 horas de pregação. E eu comprava 5 DVD, me trancava no quarto, era a noite todinha assistindo pregação, para poder me alimentar, poder me sentir bem, para poder preencher o vazio que eu carregava, né? Que até então eu carregava um vazio
muito forte dentro de mim, né? A luta contra as drogas, ela ela é terrível, né? Ela maltrata, ela massacra, né? Ela deprime. E eu sentia muita raiva, né? Naquele processo, e raiva, ódio, né? Na verdade, ódio mesmo. E eu lembro que eu arrancava papel sem nada dentro e apertava um baseado, ficava fumando papel puro ali, para ninguém ver, não acendia nada, mas ficava ali na minha cabeça para poder sair aquela vontade, aquele desejo, né? Porque a gente tem sempre aquele negócio, mas ninguém acredita em mim, né? Ninguém acredita em mim. Eu acho que o maior interessado em acreditar em você é você, né? Então, quando você acredita, já é suficiente. Às vezes nós queremos que o mundo inteiro acredite em nós, e nós mesmos não acreditamos em nós. Aí não vai para lugar nenhum. Mas quando você acredita, pode o mundo inteiro não acreditar, né? Então, eu passava mal, eu ficava agoniado. E quando encontrava os colegas na rua, eles usando, ei, Fernando, bora fumar um, cara. E eu disse, não, eu já tô doidão já tô daquele jeito, tava nada. Tava doido para usar droga, mas eu já saía dali já correndo de perto. Porque o conselho que eu dou para quem quer deixar as drogas é, primeira coisa, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e mudar suas amizades. Não existe isso de você... tô no processo de libertação e você tá num carro cheio de macho usando droga, cara. Os caras fumando maconha na alta, usando cocaína na alta, e você tá ali, não, eu agora sou servo de Deus e eu não vou me contaminar. Isso não existe. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar radicalmente as suas amizades. Você muda radicalmente. Por que você decidiu aceitar Jesus? Na verdade, foi Jesus que me aceitou, né? Eu sempre falo porque você está numa situação que ninguém acredita mais em você. Eu até falei sobre isso esses dias. Essa pergunta foi muito interessante agora. Porque a minha vizinha falou assim, por que vocês, pastores, vocês foram uns caras drogados, uns caras assaltantes, uns caras ruins, agora vocês são pastores. Eu disse, olha, ninguém mais acreditava em mim. Minha mãe não me dava R$1 mais. R$1, minha mãe não me dava mais R$1. Porque quem tá no tráfico é assim, hoje você tem 100 mil. E amanhã você tá pedindo um cigarro. Amanhã você não tem dinheiro para comprar um cigarro. Parece, né, contraditório, mas hoje você tem 100 mil, tá cheio do dinheiro, mas amanhã você tá... Ei, me arruma um cigarro aí, bicho. Você não tem um dinheiro para comprar um cigarro. Então, quando Jesus, ele... sim, ela perguntou, por que vocês pastores têm essa todos já foram passados ruim, já foram bicho doido, não sei o que, tal. Isso para ela, ninguém acreditava mais em mim. Mamãe não acreditava. Meus irmãos não acreditavam. Minha família, eu já não acreditava mais. Eu fui para a igreja. Eu cheguei na igreja, o cara aperta minha mão, me abraça e me chama de irmão. Eu falei, aqui é o lugar. Aqui é o lugar, né? Alguém está me chamando de irmão aqui. Alguém me enxergou aqui, né? Mas eu fui para a igreja algumas vezes, né? E na maioria das vezes eu fui drogado para a igreja porque eu não conseguia ficar sem droga, né? Então eu fui drogado para a igreja aquele dia e levei um amigo meu, né? Levei um amigo meu para ir para a igreja e eu já estava no exército. Cara, é muita, como é que fala? É muita oportunidade tudo junto, né? Que Deus faz e você acaba se perdendo dentro da história aqui. Mas eu levei um amigo meu para a igreja e eu lembro que o pastor pregando, né? Estou pregando e tal, e eu chorando pra caramba, desabando em água. Eu chorava, e ele disse pra mim, Fernando, para com essa lombra, cara, você tá muito louco. Você tá doidão? Eu disse, não tô não, é Deus que tá falando comigo. E eu chorando. E aí, no outro dia, eu fui pra igreja de novo com ele, e nós dois drogados de novo, hein? Tinha outro jeito. E aí, quando chegou na hora da palavra, o pastor pregando, e eu chorava, ele disse, Fernando, para com isso, cara, que vergonha. Que lombra é essa, bicho? Eu disse, não, você não tô doidão, não, é Deus que tá falando comigo. Porque quando Deus fala, o efeito da droga vai embora na hora. O efeito da bebida, quando Deus fala com você, não tem esse que continua drogado. E eu chorando ali, no Espírito Santo ministrando no meu coração. Terceira vez, fui pra igreja com ele de novo. E aí, quando eu cheguei na igreja, aí lá de novo, lá o pastor pregando, e eu lá de novo, chorando. Ele disse, não, Fernando, você tá muito louco, você para com essas coisas. Eu disse, cara, você não tá entendendo ainda. Deus tá me chamando. E aí ele não quis mais ir para a igreja comigo, ele não quis mais ir, não sei por que motivo, mas ele não quis mais ir. E eu lembro que depois de casado, eu tive meu primeiro filho, né, que também foi um testemunho muito forte, porque nós casamos, né, nós namoramos, noivamos e casamos em 4 meses. Nossa.
Foi muito rápido, né? Foi. Hoje a gente tem 14 anos de casado, tem 2 Nossa, filhos, né? Um querido. filho de 9 anos e outro de 4 anos, né? O Heitor e o Natan. Mas foi uma outra guerra. E aí a gente tava tendo dificuldade para engravidar. E geralmente é a mulher que dá notícia pro marido, né? Amor, tô grávida. Lá em casa foi diferente, né? Lá em casa eu tava indo pregar no Rio de Janeiro. E quando chegou em Minas Gerais ali, acho que Paracatu, Minas Gerais, o ônibus passando por ali. E aí senti um fresco assim, igual bala house, menta, alguma coisa que soprou dentro do peito. Assim. Aí eu vi a voz de Deus assim, ó, sua esposa tá grávida. O nome do menino é Heitor. Aí eu disse, pronto. Mandei mensagem pra ela na hora, falei, amor, você tá grávida. E o nome do menino é Heitor. Ele disse, não, você tô naqueles dias. Eu falei, não, mas não quero nem saber, quem me falou não mente. Deus falou que você tá grávida. Aí eu fui pro Rio de Janeiro pregar. Fiquei 15 dias pregando no Rio de Janeiro. Aí ela foi fazer as consultas, né, direitinho lá. E quando ela foi fazer o exame para saber se estava grávida, para confirmar tudo direitinho, eu liguei para ela, falei, tá onde? Ela disse, eu tô aqui na clínica, tô aguardando ser atendida aqui. Eu disse para ela, ó, vê aí se o menino parece comigo. Ela disse, não, pô. Se eu tiver grávida, é do tamanho de um carocinho de arroz ainda, não dá para saber com quem parece, não. Aí eu disse, então tá bom, beba muita água, coma muita fruta, cuide do nosso carocinho aí, hein? Ela desligou e tal. E aí, quando foi às meia hora, mais ou menos, depois eu liguei para ela. Já. Falei, e aí, como é que tá o menino? Ela disse, ô, Nando, o médico disse que não tem nem sinal de gravidez, nem no saco gestacional não tem menino, não tem nada. Aí eu olhei, dei aquele silêncio, dei aquela parada, respirei. Aí falei para ela assim, olha, o médico tá louco, a máquina tá quebrada, mas quem me falou não mente. Então assim, meu filho tá lá hoje com 9 anos, né, o Heitor. Então quando Deus fala, tá falado, né? Amém, Deus glória a fala, Deus. tá carimbado. Deus não mente, Deus não brinca com as nossas emoções, né? Então tá lá. Aí fui levar meu filho e minha esposa, né, minha esposa já tinha conhecido o Rio, mas fui levar meu filho para meus pais conhecerem, né? Para os familiares conhecerem meu filho. É bom demais, entendeu? Aquele que não tinha sonho de nada, nunca imaginou com família, agora tem um menino. Falei, vou levar meu filho pro Rio de Janeiro. Aí ele já tava já andando já. Aí fui lá levar meu troféu. Agora sou pai. E aí quando eu cheguei na minha mãe, ela falou pra mim assim, Fernando, aí ela falou, tem como você ir lá comprar um cheiro verde pra mim? Eles falam coentro, né? Como você comprar um coentro pra mim e tal? Eu falei, mas tem sim. Aí cheguei minha esposa comigo, meu filho. Quando tô descendo o morro, encontrei 2 senhorinhas. Na subida do morro, encontrei 2 senhoras. Aí elas me pararam. Aí, Fernando, você tá na igreja ainda? Eu falei, ô tia, nunca mais eu saio. Ô, meu filho, que bom. Aí as duas olharam pra minha esposa assim, chorando. Eu não sei, gente, até hoje, pra que elas foram fazer aquilo? Chorando. Aí disseram pra minha esposa assim, ô, minha filha, não deixa ele sair da igreja, não. Ele era muito ruim aqui na comunidade. Nossa. Chorando, sabe? E aí eu falei, oh, meu Deus do céu, pra quê? Pra que foi? Elas estavam aumentando. Elas ampliaram ali, né? Não sei como é que foi aquilo, não. Chorando. Falei, meu Nossa. Deus do céu. Aí chegamos lá no mercado, comprei lá o coentro da minha mãe, né? O cheiro verde. E aí, quando eu tô saindo do mercado, na calçada, eu vi um mendigo muito louco. Eu vi um mendigo muito louco, ele com cabelo grandão, todo sujo, aí tinha uma sacola amarrada no braço, na cintura, umas correntes, né? E aí quando ele me viu, ele começou a gritar. Ele gritava palavrões assim, alto demais, porque o carioca sabe como é que é, né? Já tem essa tendência a falar qualquer coisa, se tiver feliz é palavrão, se tiver triste é palavrão. E aí aquele menino começou a gritar um monte de coisa, palavrão e tal, e eu parei, né? Porque achei estranho demais, ele gritando muito e me olhando. Eu parei, aí minha esposa ficou atrás de mim com meu filho, o povo na calçada parando, olhando para ver o que era aquilo, né? Ele gritando. Aí ele chegou assim perto de mim, eu parado, né? Ele olhou nos meus olhos e falou assim, Deus existe. Ele disse, Deus existe. Quando ele disse, Deus existe, até então eu não estava reconhecendo ele, né? Mas ele disse assim, você agora é pastor, né? Eu disse, eu sou pastor. Ele disse, Deus existe. Aí eu lembrei quem ele era. Eita, aí eu abracei ele. Aí ficou eu e um mendigo abraçado, cara, na calçada, assim, chorando e chorando, minha esposa não entendendo nada, meu filho atrás dela, o povo da rua olhando, chorando demais. E ele falou assim, rapaz, Deus existe. Então, assim, aquele era meu amigo, né? Que eu tinha levado pra igreja, eu tinha levado ele pra igreja as 3 vezes, que ele falou, rapaz, para com essa lombra, para de chorar e tal, aquela coisa toda. Então, assim, esse meu amigo, a última notícia que eu tive dele é que estava no crack, né, na Cracolândia. E eu sempre digo que se tem uma coisa que ele não pode reclamar, é de falta de oportunidades, né?
Deus é Deus de oportunidades. Então, hoje, ele não pode reclamar de oportunidade, porque a mesma que eu tive, ele teve também. Aí a gente tem essa ciência, né? Uhum. Que Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da oportunidade. Espero que Deus tenha alcançado ele, né? Uhum. Espero que, se algum dia reencontraram, que ele venha estar, né, nos caminhos de Deus, caminhando na fé. E é isso. E aí... Então foi indo para a igreja que você decidiu... Ali a chama ardeu no seu coração e você aceitou Jesus? Ainda não. Não? Ainda não. Ainda não tinha aceitado Jesus. Eu tava indo ali, tava indo. Só que, como eu disse, eu tava no exército, né? Porque até hoje eu não entendo como é que foi isso. Porque eu não tinha característica nenhuma para servir o exército. Pensa num cara, eu era magrinho demais, envergava, entendeu? E não tinha condições nenhuma. Olhando para mim assim, não tinha condições de servir o exército. E aí, quando eu me alistei no exército, fui me apresentar no exército, e aí tem uma ficha que você escreve lá, né? Tem que preencher uma ficha, e a ficha pergunta qual é a sua religião. E eu coloquei assim, evangélico não praticante. Achava bonitinho, né? Os católicos daí falam assim, e qual a sua religião? Disse, católico não praticante. O cara nunca nem passou pela igreja católica, mas disse, sou católico não praticante. Eu escrevi assim, ó, evangélico não praticante. E aí um sargento me chamou para conversar particular. Ele falou, vem cá, quero conversar com você. O que é isso? Evangélico não praticante. Aí disse, moço, eu saí da igreja faz um tempo e eu acho legal, né? Tá no caminho de Deus, só que eu não consigo e tal. Ele disse assim para mim, Fernando, volta para Jesus, cara. Jesus te ama. Eu disse, Aí eu servi o exército, né? CPOR, né? Da Vinda Brasil, Rio de Janeiro. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Mas entrei como soldado, não tem como, né? Recruta mesmo e tal. E eu servi o exército 2 anos. Eram 2 anos suficientes para Deus fazer muita coisa da minha vida. Então, quando eu entrei no exército, quando você é dependente químico, você pode... Se você tem um filho dependente químico, aí você diz, não, eu vou mudar, eu vou para o Japão, vou levar meu filho para lá que ele vai largar as drogas. Não, cara, lá no Japão, ele não sabe falar nada de japonês. Mas lá no Japão ele vai encontrar um cara que usa droga e ele vai se identificar. Né? Uhum. Então é interessante isso. Quando eu comecei a servir o exército, você bate o olho, você sabe quem é que não é. Né? E aí eu comecei a me identificar com a rapaziada do mal. Dentro do exército, tinha a rapaziada do mal lá também, né? E eu sempre no meio, aquela coisa toda. E pelo jeito que eu falava, agia, resolvia muitas coisas lá dentro também, né? Uhum. Meio ilícita. E aí eu acho que alguém pensou assim, cara, esse cara não pode estar segurando um fuzil aqui. Esse cara não pode estar mexendo com arma. Aí me colocaram no rancho, lá na cozinha do exército. Aí na cozinha do exército não tinha arma, tinha só uma colher de pau e um panelão. Eu era auxiliar de cozinha. E aí foi ali que começou assim né, o choque, né, da pressa de Deus, né, Deus começar a fazer mais rápido, Deus começar eu não tive alternativa, sabe o que é você e Deus? Foi dentro do exército. Geralmente quando a pessoa o crente entra pro exército, a maioria desvia. Eu vi muito isso, o cara entra crente lá e se desvia. Eu entrei todo ruim e eu consegui firmar os passos na casa do Senhor. E aí eu tinha um rapaz que não gostava muito de mim não, Jailson. Assembleiano, que só legal. Meu pai na fé. Ele não gostava de mim, não. E aí ele falava só o básico comigo. Só que aí a escala de serviço ficou eu e Jailson na escala de serviço. Ele era cozinheiro e eu era auxiliar de cozinha dele. E aí não tinha jeito, a gente tinha que conversar. Ele só falava o básico. E aí um dia eu tava lavando uma panelona bem grandona. Eu lavando a panela e eu comecei a cantar um hino, né? Imagina um lugar onde tudo é muito lindo, tem? Uhum. Eu queria ir pra lá. Se eu puder, eu canto ruim, né? Aí Jailson passou por mim e falou assim, moleque, você conhece hino da igreja, moleque? Falei, rapaz, eu conheço. Eu tô afastado esses anos aí, quase 4 anos afastado aí, mas eu conheço. Eu era profeta, Deus me usava, rapaz. Me usava em revelação, visão, pregava. Ele disse, é mesmo, né? Falei, como é assim, né? Uhum. Aí começou a falar de Jesus para mim direto. Aí ele começou agora pregando no meu ouvido, né? E pregava daqui, pregava de lá. E eu querendo, eu tinha muita vontade, mas não tinha força, né? Uhum. Tinha vontade, mas não tinha força. Era uma luta, uma batalha espiritual muito grande, né? E aí, um dia, o Jailson, ele tinha um rádio velho. Esse rádio dele só funcionava
a rádio gospel, esquisito. Você ligava ele, ele só aumentava e baixava. Você ligava, ele aumentava e baixava, você ficava naquela rádio. Não tinha como. Eu lembro que os meninos lá que eram ímpios, eles ficavam tentando caçar uma rádio lá e o rádio do Jailson era quebrado. Só funcionava a rádio gospel só a rádio Shaddai. Era um rádio convertido. Era um rádio convertido, era. Onde as baratinhas moravam dentro. E aí o Jailson, o rádio dele ficava ligado direto lá. Esse dia tava eu e ele na cozinha, né, que serviço. Aí já era noite, eu tava cortando o bolo da ceia, né? Fiz um bolo lá para cortar para servir para ceia, né? Uhum. Um lanche depois da janta. Para quem tá de serviço. E o Jailson foi lá para cassino de oficiais, né? Foi lá pro outro lado, eu fiquei lá sozinho na cozinha, ouvindo esse rádio velho do Jailson. E aí eu lembro que o João Ribe Palharim estava pregando alguma coisa, alguma ilustração, não lembro qual é a ilustração até hoje. Até encontrei Jailson, me falou até o nome daquele, lembra também. Eu falei, eu não lembro o nome, não. Aí, só que a ilustração não lembro nada. Mas eu lembro que João Ribe Palharim falou assim: se você morresse agora, como ficaria sua mãe, seu pai, seus irmãos? Como ficaria? E ali foi um choque. Aquela palavra bateu assim no meu peito, assim, numa força tão grande que eu parei. Parei e falei, se eu morrer, como é que vai ficar a minha vida? E ficou aquilo na minha cabeça, né? Uhum. Se eu morrer agora, como é que eu vou ficar? Como é que vai ser isso? E aí eu comecei a chorar. Aí eu disse assim, aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu quero fazer, eu preciso reconciliar, eu quero voltar para o Senhor hoje. Eu não aguento mais. E eu comecei a chorar e falar com Deus, né? Disse, eu quero voltar para o Senhor hoje, para mim já deu. E eu chorando, falando com Deus, e aí na hora eu fui renovado. E aí eu comecei a chorar e falar em línguas. Eu falava em línguas e chorava. Eu não conseguia falar em português. Eu sozinho na cozinha, sabe assim? Com aquela faquinha na mão, eu chorando demais e falando em línguas. E aí o Jailson veio. E quando o Jailson me viu falando em línguas, aí eu falei assim, não, tá errado. O cara prostituto, o cara envolvido com um monte de coisa errada. Ontem mesmo eu tava lá no bagaço da vida. E esse cara tá falando em língua, tá errado. Aí o Jailson olhou e disse assim, é um demônio. É um demônio. O Jailson encheu o peito e veio numa autoridade tão grande e botou a mão na minha cabeça. E Jailson falou assim, ó, demônio, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Então expulsou esse demônio, sabe? Só que da boca do Jailson, eu só ouvi assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou Deus que fiz aliança contigo, te chamei como meu profeta e renovo a minha aliança contigo hoje. Eu só ouvi isso da boca de Deus. E aí eu comecei a chorar, desesperado, chorando. Assim, eu vim saber isso depois, né? Que a gente conversando, ele falou, não, eu só repreendi o demônio. Eu falei, não, mas eu ouvi Deus falar isso comigo. Nossa. Então, assim, aí eu comecei a ir para a casa do Jailson, ia para a casa dele, ia para a igreja, aí dormia na casa dele, já serviu só um ano só, né? E eu servi 2 anos. E aí o Jailson, eu dormia na casa dele era bom porque era só o pai dele, a mãe dele, e ele e o irmão dele. Não tinha uma menina, né? Geralmente quando você tem menino em casa, você não quer receber ninguém assim, qualquer homem na sua casa. Então os pais dele me abraçaram. A mãe dele não era evangélica, o pai já era, né? O irmão também, mas a mãe dele não servia a Jesus ainda não. E aí os pais dele me abraçaram demais, sou grato demais à vida dele, né? Do irmão Jairo, né? Lá do Tuiuti, Jairo e Adéia. Cara, o que eles fizeram por mim, ninguém faz, assim, sabe? Colocar um dependente químico, um cara muito louco dentro da sua casa. Esse dia, conversando com ele, ele falou assim, mas eu não sabia que você usava droga, não. Eu falei, que bom que eu não sabia, né? Que bom que você não sabia. Mas, assim, muito grato por eles, que me abraçaram demais. E aí eu dormi, eu ia para a igreja, e aí eu dormia na casa deles, de madrugada eu ia para o quartel. E interessante que, nesse período do exército, eu fiquei muito detido. Né? Eu acho que ninguém ficou mais detido do que eu. Eu cheguei 1 minuto atrasado, eu fiquei 7 dias sem ir para casa. Aí depois mais 3 dias sem ir para casa. Sempre tinha alteração minha, tinha coisa que eu não sabia nem eu fiz isso, meu Deus do céu. Era Deus agindo. Deus agindo. Porque enquanto Deus estava me escondendo no quartel, né? Eu gosto disso porque quando a Bíblia fala de Pedro na prisão, diz assim, Atos 5 não fala assim, Pedro estava preso, não, disse Pedro estava guardado no cárcere. Então essas minhas detenções ali era Deus me guardando, né? Deus me guardou de um jeito, porque eu não tinha mais. As pessoas perguntam, como é que você saiu da vida errada? Eu disse, cara, eu não sei. Eu não tive mais tempo para estar em boca de fumo mais. Toda hora eu estava preso, detido, sem ir para casa. Aí quando eu estava livre para ir para casa, a escala era 1 por 1.
Aí como é que eu vou para casa, né? Se tem que voltar e aquela coisa toda. Eu comecei a morar dentro do quartel. Ali foi seu lugar de recuperação, né? Meu lugar de recuperação, justamente. E aí, quando eu fui para casa do Jailson, lá no Tuiuti, né? Foi bom porque eu via os caras usando droga lá. Eu ficava com vontade. Mas lá ninguém me conhecia. Ninguém sabia nada de mim. Entendeu? Então eu via os caras tudo doido lá, ficava assim, Deus do céu. Mas não tinha ninguém me oferecendo nada, não estava andando com ninguém errado, então só com pessoa de Deus, era monte, era vigília, e busquei muito. E o Rio de Janeiro tem essa facilidade de você achar um lugar para congregar, um horário para congregar. Se você quiser para a igreja 9 da manhã, tem um culto 9 da manhã, 10 tem outro culto em outro lugar, 2 da tarde tem, 3 da tarde tem, toda hora tem um culto no Rio de Janeiro. Então eu lembro que a minha sede em Deus estava tão grande que eu estava no ônibus, indo para casa, e eu olhava assim, onde parava no ponto, né? Aí eu olhava assim, uma casa, tinha um culto dentro de uma casa. Cara, eu não sabia nem quem era o dono da casa. Eu descia do ônibus, ia lá para aquele culto para sentir Deus, para estar com Deus, sabe? E eu fiz isso muitas vezes, entrei dentro de casa dos outros em favela, não sabia nem quem era. E um culto bom, tem fumaça, tem fogo. Eu falei, tô lá dentro. E mergulhava no fogo lá, né? Ouvindo Deus e estando com Deus. E é isso, a gente veio... passando vencendo, né, a cada dia. Uma sede, você ficou com aquela sede, né, da presença de Deus. Para mim, o melhor lugar até hoje, né, você é um esconderijo, é muito bom, né, não tem nada que se compare à presença de Deus. Não tem droga, não tem farra, não tem prostituta, nada se compara à presença de Deus. É muito bom estar em Deus, é maravilhoso estar em Deus. Eu achei interessante você falar da dificuldade ministerial, né? Das pessoas, você começar a caminhar e as pessoas ainda te discriminar. E teve muito isso, passei muito por isso, essa discriminação, eu não acredito em você, né? Eu lembro uma vez que eu chamei o pastor, porque a nossa igreja lá no Rio de Janeiro, ela sempre... Todo ano ela trocava de pastor. Então todo ano era um pastor novo. Né? Então peguei uns pastor bons demais. Peguei uns também difícil, né? Mas sempre mudando a rota, o pastorado. E aí eu lembro uma vez que eu fui falar com o pastor. Foi bem assim que eu chamei o pastor. Eu falei com ele, pastor, eu tô com um projeto aí, Deus me deu um projeto, eu vou ter um projeto no meu coração. Ele disse, mas qual é o projeto, Fernando? Eu disse, pastor... Ali na Quinta da Boa Vista tem um viaduto ali. Eu já percebi que lá tem muita prostituta, travestis, traficante. Lá tem uns trem lá. Eu quero pregar o evangelho para eles todo sábado de manhã. Aí o pastor foi e falou assim, Fernando, cara, esse projeto é de Deus. Esse é resultado das minhas orações, um missionário aqui dentro da igreja e tal. E ele, rapaz, pronto, topou, né? Aí eu falei, só que, pastor, eu vou precisar de 5 litros de suco de caju e 50 pães com mussarela. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, ô Fernando, a igreja não tem recurso para isso. Meu Deus. Aí eu parei e pensei, falei, rapaz, uma igreja de 3 andares. Não paga aluguel. Não tem recurso para isso. Um suco daquele não chega a R$5. 50 pães era R$5, que era 10 centavos o pão. Eu disse, não tem recurso para isso. Aí eu tomei aquele choque e fui para casa orar. Fiquei revoltado com a resposta, sabe? Eu fui orar e Deus falou comigo assim, larga tudo e vai embora para a Bahia. Vai fazer missões na Bahia. E eu larguei tudo. Tinha uma menina que eu estava conversando com ela, que estava começando a orar para namorar. E eu falei para ela só, Deus mandou embora. Chamei minha mãe e falei, Deus mandou embora. E aí ninguém acreditava que eu ia embora, sabe? E Deus sempre confirmando, assim, pra mim ir embora, que eu tinha que ir embora. Eu lembro que eu tava trabalhando num lugar e eu ganhava pouco. Só que nesse lugar que eu tava trabalhando, chegou uma fase da empresa que eu não mandava ninguém embora. Ninguém podia ser mandado embora. Aí você tinha que pedir conta, aquela coisa toda. E eu falei com Deus, se o senhor tiver um negócio mesmo, eu vou ser mandado embora. Joguei logo no impossível, né? Eu falei, vamos ver se não tô blefando, né? E aí o patrão foi, me mandou embora, fui cumprir aviso. E os funcionários, meus amigos, né? Na hora, chorando lá, não, deixa ele ficar. Ele é bom, ele ora com a gente, traz paz pra gente, deixa ele ficar, não manda ele embora não e tal. Aí o patrão olhou assim, chorando. O olho encheu d'água, assim, chorando, e falou assim, gente, eu não sei por quê.
eu estou mandando ele embora. Eu não quero mandar ele embora, mas é mais forte do que eu. Algo me diz que eu tenho que mandar ele embora. Nossa. Aí eu falei pra ele assim, não, não se preocupe não, que eu já sei o que é. É Deus mesmo, você pode ficar tranquilo, consciência tranquila que Deus quer que eu vá embora. Aí eu fui entendendo as coisas, né? E aí despedi de todo mundo, e aí o povo fica naquela assim, mas você, quando chegar no dia de viajar, você vai desistir. Você vai pegar seu dinheiro de volta. Porque tem até um tempo antes aí que você pode resgatar o valor da passagem. E não sei que você não vai embora nada. Eu disse, eu vou embora. Você tocou num assunto muito interessante. Porque quando eu disse que ia embora, teve esse choque, né, das pessoas não acreditarem. Mas eu vivi uma experiência muito grande com Deus esse dia. Faltava um dia para eu ir embora. Passagem já, tudo certinho. E aí o Jailson, né? O Jailson, o Léo, o irmão do Jailson, a tia Déia e o Jairinho. Tava todo mundo em casa. E aquela tristeza, sabe? Aquele negócio de despedida. E aí o Jailson falou assim, por que você vai embora, cara? Eu disse, ô Jailson, Deus mandou eu ir embora. Eu preciso ir embora daqui. Aí o Jailson começou a chorar. O irmão do Jailson, o Léo, a gente andava muito junto nas igrejas, nas linhas do trem, nas vigílias, tudo quanto era buraco, a gente tava pra... Falou que tinha Deus lá, a gente tava lá, sabe? E aí o Léo começou a chorar. O Léo falou assim, Fernando, não vai embora não, cara. Quem é que vai me ajudar? O que vai ser de mim, cara, se você for embora? Como é que eu vou fazer, Fernando? Eu disse, cara, eu tenho que ir embora. E eles assim, e tia Déia veio e disse, moço, vai embora não, fica aqui com a gente aqui, a gente já acostumou com você e tal. Eu morei com eles 7 anos, né? Nossa. E aí, e o Jairinho, ele é compositor, né? Ele faz um hino top demais. Aí o Jairinho foi lá pro muro e tinha uma garrafa de 2 litros que ele ficava batendo bem assim, ó, na mureta. E aí ele vinha o hino dele, né? Bem espontâneo, ele lá cantando lá, triste, sabia que não tava legal, né? E aí o Jairinho cantando lá e tal. E aí eu peguei, olhei assim e falei assim, rapaz, eu não vou embora mais não. Eu pensei que não vou embora mais não. Aí eu falei, eu vou lá orar. Eu fui pro quarto. Eu não fui pro quarto orar. Eu disse, ô Deus, eu não quero ir embora mais não, Senhor. Eu quero ficar aqui e tal. Quando eu falei isso com Deus, aí eu comecei a chorar. Orando em línguas. Não conseguia mais falar em português. Aquele choro bom, sabe? Aquele choro que, quanto mais você quer chorar porque tá gostoso. E quando eu abri o olho assim, eu vi um anjo. Eu vi um anjo na minha frente. Ele estava com uma bandeja na mão e tinha uns utensílios assim, sabe, dentro dessa bandeja. E eu lembro que eu olhei o anjo, aí eu disse, meu Deus, um anjo. Aí, só que estava muito claro, eu peguei o lençol e eu enrolei no rosto, assim, ó, para não ver que era muito claro. Mas mesmo assim, não conseguia ver ele ainda. Eu disse, meu Deus do céu e tal. Aí o anjo foi e disse, é necessário que você vá. E derramou um azeite na minha cabeça, que eu chorava demais. Só que eu tô vendo esse anjo, é natural eu tá vendo, porque, né? Eu não falei pra ninguém, tem um anjo aqui. Mas quando a tia Déia veio para entrar no quarto, ela já veio falando mistério, já veio falando em línguas. E ela se converteu, né, como eu disse. Aí ela veio, aí ela foi me falar comigo. Quando ela entrou no quarto, ela disse, meu Deus, que anjo lindo é esse, meu Deus do céu, que anjo lindo é esse? Ela viu, eu falei, alguém tá vendo o que eu tô vendo. Falei, meu Deus do céu. E ela foi, orou, me abençoou em oração e tal, e ela saiu. Aí eu ainda pensando em não ir. Aí eu levantei e falei, vou lá falar com o Jailson que eu não vou mais não. Quando eu levantei para ir, eu vi nitidamente um anjo todo fardado na minha frente, com uma espada. Eu vi. Aí eu olhei assim, quando eu ia passar, o anjo olhou para mim, o anjo fez assim com a espada assim, ó. Ele desembanhou a espada assim um pouquinho assim, ó, e colocou de volta. Quando de verdade, eu olhei assim, eu assustei. Porque, assim, a gente vai em alguns lugares pregar e eu vejo muito... eu vi um anjo com a espada aqui, vi um anjo com a espada ali. Mas toda vez na Bíblia que o anjo desembanhou a espada foi para matar. Eu nunca vi o anjo desembanhar a espada para não fazer, né? Então, quando o anjo fez assim, de verdade, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, eu vou sim. Eu falei, eu vou sim. Aí eu fui lá falar com o Jailson, que tinha um anjo ali, né? Só que eu não falava português, eu falava só em línguas. Eu falando em línguas e apontava e ele chorando sem entender. Eu queria falar o que eu tava vendo. E aí foi daquele jeito. E aí eu peguei e vim embora, né? Eu sempre digo que se entrar num ônibus para ir embora, cara, só sabe a sensação quem já passou, né? Porque a ficha começa a cair, né? O ônibus vai saindo da rodoviária e diz, rapaz, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida? Né? E as coisas, elas vão acontecendo desse jeito. Você não conhecia ninguém na Bahia? Eu tinha uma irmã lá. Eu já tinha ido lá em 2003. Eu via a carência e a necessidade do lugar, né?
Essa questão de obra missionária. Eu sempre tive uma coisa comigo, né? Eu pensava assim, rapaz, se eu não for missionário, eu vou ser caminhoneiro. Eu tentei me inscrever na Jocum. Aí alguém mentiu pra mim. Disse, não, a Jocum só pode se tiver faculdade, não sei o quê. Mentiram pra mim, cara. Mentiram pra mim que não podia ir pra Jocum. Porque aí eu disse, moço, mas é tão bom, Jocum, né? Jovens comprometidos com a missão. E eu queria, porque eu queria sumir no mundo, assim, pra pregar o evangelho de Cristo, pra alcançar, né? E eu falei, rapaz, aí não tinha como ser da Jocum. Eu disse, e agora? Eu gostava de levar agasalhos para Mindingo, levava cobertor para Mindingo, no Rio de Janeiro. Eu lembro que fui levar vou levar cobertores para Mindingo uma vez, e aí eu chamei, o cara estava deitado no chão, né? Eu chamei ele, falei, ei moço, vim trazer esse cobertor para você aí. Aí ele continuou de olho fechado, né? Ele falou comigo assim, qual é seu nome? Eu disse, é Fernando. O que você quer? Eu disse, não, só vim trazer um agasalho para você aqui, um cobertor e um casaco. Ele disse assim, ele disse, pode deixar aí que depois eu pego. Ele continuou de olho fechado. E eu falei, por que aconteceu daí? Eu falei com meu amigo, ele falou, não, você tava com medo de você dar um tiro nele. Por isso que ele não abriu o olho. Ele tava com medo de morrer. Eu falei, misericórdia, Jesus. Meu Deus. Então, assim, e aí eu fazia essas coisas. No Rio já funcionava, né? Na obra missionária, apaixonado pela obra missionária. E aí eu fui pra Bahia, pra Correntina, né? Correntina foi muito difícil para mim, Correntina. Porque eu fui para 2000, eu cheguei em Correntina em 2007. Janeiro de 2007, cheguei em Correntina. Só que em 2006, parece que Fernandinho Beiramar tinha feito aquela ruaça no Rio de Janeiro, fechou tudo e né, tirou para dentro das delegacias, mandou fechar todos os comércios, foi a guerra no Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei na Bahia para fazer missões, eu não era um missionário. Na cabeça do povo, eu era um traficante foragido do Rio de Janeiro. Cidade pequena, minha filha. Eu fiquei com esse nome de traficante do Rio de Janeiro até não aguentar mais. Meu Deus. Houve tudo escaldado. Né? Quando eu faltava os cultos, as conversas eram essas. Cuidaram com os carioca. Cuidaram com os carioca. Não podia faltar culto, não. Né? Eu lembro que eu tive um rapaz que ele era meu líder, né? De célula na época. Eu estava indo para a célula dele. E ele disse para mim assim, o que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim pregar o evangelho, fazer obra missionária. Ele disse, você não é pregador. E eu vou descobrir o que é que você veio fazer aqui. Nossa, Fernando. É bravo, né? Mas graças a Deus, a gente continuou fazendo a obra de Deus, a obra missionária. E é isso. Deus respalda, né? Deus cuida. Você ficou quanto tempo lá? Hoje você tá morando hoje mesmo? Hoje eu moro em Santa Rita de Cássia. Isso é o que, Bahia? Bahia, na divisa do Piauí. Ah, tá. 180 quilômetros depois de Barreiras. Então até hoje você tá lá. Não. Morei em Correntina quase 4 anos. 4 anos. Aí, nesse intervalo, eu vim para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, não tinha nada. Eu só tinha uma mala velha e um pouco de roupa velha. Tudo que eu tinha. Até para pregar, quando eu morava em Correntina, para pregar, eu usava as roupas emprestadas, né? Eu lembro uma vez que eu fui pregar no interior, lá na zona rural, chamada Grilo. Acho que era 16 quilômetros de estrada de chão, parece. Eu caí de moto na areia, né? Saí rolando, todo sujo de areia. E você caía na ida e caía na volta, porque era um areião, não tinha como não cair. Então você já sabia que ia cair, não era revelação, não. Você vai cair de moto lá na areia, porque ela balançava muito. E quando eu cheguei de volta, meus amigos tudo sentados na praça, me esperando. E aí um deles gritou assim, meu Deus, minha calça! A preocupação era com a calça. A minha calça tá toda suja. Aí eu falei assim, meu Deus, todo mundo sabia agora que era emprestado, né? Não sabia agora que é emprestado. Mas, desse jeito. Aí quando eu cheguei em Brasília, eu só tinha uma roupa velha, uma mala velha com um pouco de roupa velha, não tinha roupa. E aí eu cheguei em Brasília, eu tava mal aquele dia, muito mal, né, por causa de algumas decepções da vida, né, decepções amorosas. E eu cheguei mal. E eu tinha um amigo, esse amigo meu, que eu conheci também na Bahia, o pastor Ivan, ele me recebeu na casa dele também, né, mas agora eu já tava, né, crente, a bênção, não era mais aquele Fernando, não, já era outro Fernando.
E eu cheguei lá, só tinha essa mala velha, com um pouco de roupa velha. Tinha poucos amigos em Brasília, conhecia muita gente. Na verdade, acho que era a segunda vez que eu tinha ido lá, em Brasília. E eu conheci minha esposa, né? Conheci minha esposa porque eu tava pregando em Santa Rita de Cássia. Eu passei era passar 6 dias lá, passei 4 meses lá em 2009. E aí a irmã dela, não conhecia, ela pegou meu contato e disse: meu irmão é pastor lá em Brasília, quando você for lá, você me liga. E eu guardei, olha que só difícil guardar, guardei o telefone dela. Quando cheguei em Brasília, eu falei: tô em Brasília. Aí ela foi e mandou o irmão dela me ligar, né? Ele me ligou e tal. Ele disse: alô, Dal, pastor Fernando? Eu falei: sim, sou eu. Ele disse: tá onde? Rapaz, tô aqui na Ceilândia e tal. Ele disse: moço, você... Eu queria ir pra te conhecer. Eu falei: pode vir. Aí ele foi, né? Aí eu tava na varanda, tava com um bonezinho, assim, na varanda, assim. Ele chegou, ele falou assim: boa tarde. O pastor Fernando está? Eu falei: tá sim. Você pode chamar ele, meu querido? Eu falei: posso. Aí ele disse: então tá bom, chama ele lá. Eu falei: não, você tá falando com ele, pastor Claudemar, né? Eu falei: você tá falando com ele. Ele disse: ô, meu querido, me perdoa. Porque quando pastor Fernando, eu pensei que era, assim, mais forte, já um senhor assim, mais carequinha, assim, e tal. Eu disse: não, esse menino aqui mesmo. Aí fizemos aquela amizade e tal, fui pregar na igreja dele. E aí, lá na igreja dele, eu conheci a irmã dele. Aí ele já tá rindo, né? E aí eu lembro que eu tava entrando na igreja, ela tava saindo. Eu fui segurei, ela veio assim, né? Eu segurei no braço dela assim e falei assim: você brigou com seu namorado? Foi? Ela disse: não tenho namorado, não. Aí eu soltei e falei: que bom, hein? Não! Você é direto, hein, o carioca. Aí ela ficou meio assustada assim. Aí começamos aí fizemos aquela amizade, né? Com o irmão dela, aquela coisa toda. E aí, fazendo aquela amizade com o irmão dela. Aí sempre conversando com ela. Aí eu acho que foi amor à primeira vista, esse trem. Mas eu sempre brincava com ela. Quando ela falava assim de interesse, de querer namorar comigo e tal. Eu dizia pra ela assim: não, eu gosto de loura. Chegou uma fase que eu já não queria mais, sabe? Eu tava tão machucado assim na área sentimental que fiquei tipo meio em choque, né? Quando eu vi uma loura, eu disse: não, eu gosto de morena, só pra não fazer. Sempre dando aquelas, né? Não. Mas aí, depois que eu dei o presente pra ela, aí ela se apaixonou mais ainda. Eu dei um presente pra ela. Eu falei pra ela assim: olha pro céu. Ela olhou pro céu. Aí eu disse pra ela: aponta pra uma estrela aí. Ela olhou, procurou, ela disse assim: aquela bem ali, ó. Você tem certeza? Ela disse: tenho. Eu falei: a partir de hoje essa estrela é sua. Aí dei uma estrela pra ela. Ela apaixonou mais ainda. Eu não tinha nada pra dar, mas não acredito na estrela, cara. Eu quebrado de tudo, não tinha nada pra dar. Eu falei: dou uma estrela. Até hoje ela tem essa estrela. Até hoje ela tem essa estrela que eu dei pra ela. Presente caro, né? É caríssimo. Eu não lembro de conhecer alguém que tem. Ai, me ganhou uma estrela. Dei uma estrela pra ela. Tá lá guardada a estrela dela. E aí, com 4 meses de relacionamento, né, de oração, noivado e namoro, aí quando eu falei pra ela assim: ó, vamos casar em setembro. Isso era janeiro, né? Eu falei: vamos casar em setembro. Em dezembro, ela disse: não, dezembro tá muito perto, você não trabalha. E ela falou: eu ganho pouco. Isso é. Aí passou mais uns dias, eu falei pra ela: vamos casar em setembro? Ela disse: você tá meio doido. Se dezembro não dá. Como é que setembro vai dar? Ela falou isso e eu fiquei com raiva. Eu falei para ela assim: também, cara, vamos casar em junho e tal? Ela disse... Ela começou a rir, sabe? Ela se sentou no chão assim, ó, e ficou rindo, da barriga doer. E aquilo me deu um negócio ruim por dentro. Eu falei para ela assim: falei: ó, se eu sou homem de Deus, eu vou casar mês que vem, eu vou casar em maio. Aí ela disse: agora endoidou mesmo. Aí ficou rindo assim, ó, no chão. E aí, depois dessa conversa que eu tive com ela, o irmão dela falou assim: o que falta pra vocês casarem? Eu falei: falta tudo. Ele disse: se eu pagar aqui no cartório, né? Se pagar o casamento, vocês casam? Eu falei: moço, eu quero casar mês que vem. Ela já olhou assustada, né? Ele: não, quero casar mês que vem. Aí ele disse: sério? Eu falei: aham, quero casar mês que vem, casar em maio. Pronto, bora amanhã mexer essa papelada. E aí começa a mexer papelada, aquela coisa toda. E agora tem um mês para casar. Meu Deus. E aí eu não tinha nada, só tinha mala velha, um pouco de roupa velha. Eu não tinha muitos amigos em Brasília. Como é que você casa num lugar que você não tem muitos amigos? Vai ganhar o quê de quem?
E aí foi uma loucura isso aí. Porque foi tudo muito rápido. Tem pessoas até que dizem lá no Rio de Janeiro, casou assim porque caiu. O povo, a gente fala tanto de milagre, né? Tanto de milagre, de provisão de Deus, quando acontece. Não, uma coisa aconteceu de errado. Caiu nada. Casei certinho, graças a Deus. Mas casei rápido. 4 meses, namorei, noivei e casei. E aí agora, papelada já rolando, agora vamos que vamos. E aí tinha poucos amigos, como disse. Os amigos daqui de Goiânia mesmo, mandou mensagem, tá faltando o quê? Tá faltando tal coisa e tal. E comecei a ganhar os trem, e dinheiro, e aquela coisa. E a aliança, a irmã lá de Cuiabá mandou aliança pra mim. Aí eu sei que tinha gente que mandava o dinheiro da aliança, eu comprava a cama. Senão eu comprava a cama. Depois eu compro a aliança. Aí teve um amigo que falou assim, Fernando, eu vou te dar um hack. Não vou te dar um micro-ondas, não, dá o micro-ondas, não, me dá um hackzinho, porque micro-ondas eu já vou ganhar. Não sabia nem quem é que ia me dar micro-ondas de nada. Ia lá e ganhava também. Então, assim, meu casamento foi uma loucura. Eu casei bem demais. E quando eu fui escolher o negócio da ornamentação, né? A ornamentação foi interessante demais, porque eu cheguei lá sem nenhum dinheiro. Aí falei pra moça, quanto é pra ornamentar uma igreja e tal, pra casar? Ela disse, depende. Com flores naturais ou com flores artificiais? Eu falei, não, quero com flores naturais. Ela disse, é bem mais caro. Eu falei, não, eu quero essa. E eu falei, e aquele buquê que joga e tal? Ela disse, com flores naturais, é R$150 só o buquê. Eu disse, eu quero esse. Eu sei que eu escolhi as coisas boas lá demais, lá nesse trem. E aí eu disse, e quanto é que fica? Ela disse, eu só vou saber quando eu arrumar a igreja. Quando eu acabar de arrumar, eu consigo te dar um preço. Eu falei, tá bom, então a senhora pode arrumar lá então, que vai dar certo. E assim que essa mulher foi lá, arrumou essa igreja, ficou linda demais. Eu não tinha R$1 pra pagar ela. Meu Deus. Fiquei preocupada. Eu tinha R$1 pra pagar ela. Aí eu peguei, aí quando acabou o casamento e tal, né? Terminei de casar e tal. Eu fui lá nela, ela falei assim, ei moça, quanto é que eu tenho que te pagar? Ela disse, nada não, só ore por mim. Meu Deus. Aí eu falei, rapaz, é coisa do céu mesmo. Gente, Deus é fiel. Eu casei, como eu disse, eu não tinha nada. Eu casei. E deve ter alguém me devendo aí porque eu casei, porque eu não tô devendo nada pra ninguém. Não tem uma dívida, assim, eu fiquei devendo tal coisa no casamento, eu fiquei endividado, eu parcelei isso no casamento. Não, ganhei tudo. Tudo eu ganhei. Glória a Deus. Eu ficava me ligando, tem como você ser meu padrinho? Rapaz, uns pastores que eu pregava na igreja desde a primeira vez, o cara foi meu padrinho, não tinha ninguém em Brasília. Então eu tive padrinhos lá que eu nem tenho, até hoje não converso com eles, foram padrinhos mesmo para preencher a vaga de padrinho. Mas fala assim, como aquele cara, eu gostava daquele cara, eu não sabia nem quem é o cara direito, mas o cara foi meu padrinho, eu casei. Entendeu? E assim, Deus foi fazendo essas coisas na nossa vida. Amém. Deus colocou as pessoas certas, né? No momento certo. No momento certo, justamente. E para minha mãe, no meu casamento, aí, a loucura maior é essa aí. Porque minha mãe queria no meu casamento, minha mãe morando no Rio de Janeiro. E mamãe não tinha dinheiro para ir no meu casamento. Ia ficar feião, né? Casar sem mamãe lá. E mamãe cuidava de uma senhora. E minha mãe foi para casa, a senhora com problema já, né, da idade dela, ela disse assim, você roubou minha chave para roubar minha casa, não sei o quê. Minha mãe ficou triste, pediu demissão, saiu do trabalho. Não quis mais trabalhar com ela, tá magoada com essa senhora. Aí, chega no dia de eu casar já, mamãe disse, meu filho, não tem como eu ir, como é que eu vou fazer e tal. Eu disse, não, mas ela vai vir, vai dar certo. Vou dar um jeito. Aí o patrão da minha mãe ligou para ela. Ô, dona Graça, tudo bem e tal. Queria te recontratar pra você cuidar da minha mãe de novo e tal, que você sabe cuidar dela, tem um carinho por ela. Minha mãe, não vou, porque me chamou de ladrona e não sei o quê, e falou aquilo, e conversando. Aí o homem falou assim, minha mãe me falou que seu filho vai casar lá em Brasília, é verdade? É. Aí ele falou assim, então me dá seus dados aqui que eu vou comprar sua passagem de ida e volta pra você no casamento do seu filho. Nossa, Deus é fiel. Aí a senhorinha foi, deu um vestido pra minha mãe, deu um colar pra minha mãe, ó. E aí mandou pra mim um jogo de... Como é que é o nome? Edredom, travesseiro, enxoval, não? Enxoval, me mandou pra mim. Não sei nem quem é a senhorinha até hoje. E ela mandou essas coisas pra mim. Então, assim, foi tudo... Deus cuidou dos detalhes. Detalhes demais. Muitos detalhes. Eu falo que... Eu sempre digo, o conselho que eu dou pra quem quer casar é marcar uma data. Deus trabalha na data. Deus, ele é apaixonado por casamento, cara. Deus, ele... Eu nunca vi ninguém frustrar assim, vou casar que dia? Ano que vem a gente casa. Casamento é data. Você botou a data, você casa.
bem melhor do que você esperava. Isso aí eu tenho certeza. Amém. Família é projeto de Deus, cara. Deus ama a família, Deus é apaixonado por famílias. É verdade, eu creio. Glória a Deus. Nossa, lindo sua história, seu testemunho, detalhes. Então, hoje em dia, você continua fazendo missão, viajando? A gente tem aquele preconceito, né? Porque o povo diz que itinerante, né? Itinerante tem aquela forma de bagunçado, né? O pregador itinerante, ele tem aquele negócio, não sei de onde veio, nem para onde vai, mas graças a Deus eu tenho um pastor, né? Eu tenho um pastor, sou dizimista, ofertante, primicista. Estou aqui, meu pastor sabe onde eu estou, né? Tenho total liberdade para ir para todo lugar. Meu pastor ele é mais novo do que eu, né? Eu conheci ele era novo convertido, novinho. E hoje ele é meu pastor, nós não temos problema nenhum com isso, sabe? Não tem que, porque eu sou mais velho, que eu tenho mais tempo de estrada, nada. Eu aprendo com Bíblia, né? Se submeter à liderança, quando você se submete à sua liderança, né? A palavra submissão, ela mexe muito com a cabeça, né? Tem mulher que ela não vou ser submissa, meu marido, que não vou ser menor, mas ser submisso não é ser menor, né? Porque a palavra submarino é o quê? É dentro do mar, subterrâneo dentro da terra. A submissão é alguém dentro da missão, não rebaixa ninguém, não diminui ninguém. Então eu sou submisso, né? Dentro da missão do meu pastor, e é isso. Amém. É bom demais. Vale a pena andar na obediência, né? Dar embaixo de uma cobertura. Eu acho isso muito importante. Você tá agora aqui em Goiânia até que dia? Eu vou embora dia 24. Dia 24. Já tá pertinho essa semana agora. É agora, quinta-feira. Quinta-feira eu vou embora porque eu tenho um passeio com a família no sábado, né? Ah, tá. Vamos para um parque aquático, curtir um pouco a família também, né? O ministério é a família. A família. Tem que ter memórias. E aí você volta pra cá em julho? Eu volto pra cá no dia 28 de junho. É isso, né? 28 de junho eu volto pra cá de novo. Ah, tá. Aí fico 10, 12 dias, geralmente fico 10, 12 dias. Amém. Aí todos esses dias você vai estar ministrando em algum lugar? Até agora não, mas estarei. Marquei nada ainda não, mas já avisar, né, para quem quiser né, convidar. Eu vi alguns vídeos seus no seu Instagram, é uma bênção, né? Sua ministração. Ontem alguém me mandou, ontem à noite, estava aqui no Canedo? Tava. É a Canedo ali, né? Sevilha, Jardim Sevilha. Jardim Sevilha. Me mandaram o vídeo, né? Você ministrando lá, uma bênção. Então é isso, a história é impactante, né? Deus te usa também tremendamente. Que as pessoas, né, que se você que estiver em casa, conhecer alguém que tem uma história parecida, manda para essa pessoa, né, não perder a fé, porque quando Deus tem um projeto, eu vi Deus assim na sua vida, Fernando, tipo assim, eu tenho um projeto com você e eu vou te guardar, vou te esconder e vou fazer sua história mudar, e Deus fez assim, né? Desse jeito, E assim, eu fiquei, eu adoeci, você não ficou sabendo, não? Não. Fui fazer uma obra missionária. No Pará, a gente foi pro coração da Amazônia, pregando o evangelho. E eu preguei lá, orei em mais de 40 prostíbulos, sabe? Prostituta endemoniada, aquela coisa toda. E foi uma guerra, assim, ganhei muitas almas lá para Jesus. Só que quando eu voltei de lá, 11 dias depois, não sabia disso não, né? Não. 11 dias depois eu comecei a sentir um estufamento na barriga, um incômodo na barriga, e eu comecei a passar mal. E aí eu minha pressão estava 18/15 e ia fazer um monte de exame. Eu estava com 7 a 8 sintomas de doenças gravíssimas. Nossa. Que só existiam aqui, ó. Eu não tinha nada. Eu perdi 8 quilos. Meu Deus. Eu fiquei com a síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Batia a porta dentro da minha casa, eu ficava querendo chorar, porque a porta bateu. A minha esposa me levava para cobrir a agenda para eu pregar, eu ficava orando para o carro quebrar, para acontecer alguma coisa, porque eu não queria pregar, estava com medo de pregar. Eu quase perdi minha família, porque eu fiquei doente. Eu fiquei de um jeito insuportável. Só pensava que ia morrer, sabe? E eu fiquei mais de um ano assim. Mais de um ano desse jeito. Você acredita que foi uma retaliação? Eu acredito que tenha sido a água do garimpo. Águas contaminadas com mercúrio e essas coisas, sabe? Eu acredito que tenha sido isso. E também o lado espiritual, né? Eu não consigo saber ao certo, né? Uhum. E aí minha esposa me chamou para morar. Eu morava no Valparaíso aqui, no Goiás. E minha esposa me chamou para morar. Eu queria morar perto da minha mãe e tal. O que você acha? Eu falei, vamos. Eu cheguei lá e ainda fiquei dando trabalho. Um tempão doente ainda. Fiquei mais de um ano doente. Meu pastor cuidando de mim. Rapaz, eu fiquei ruim esse dia. E aí eu fiquei lá desses tempo todinho. Acho que uns 2 anos e 3 meses eu tô, né? Saindo um pouco para pregar. Na minha cidade mesmo, onde eu moro, eu prego 3 vezes. Se eu prego 3 vezes no mês, é muito.
A minha igreja, não, meu pastor, graças a Deus, não tem problema com isso, me dá espaço demais. Eu prego sempre na minha igreja. Tem dia que eu prego 3 cultos seguidos. Eu falei, moço, o povo não vai aguentar mais, não. Então ele não tem ciúme do altar, não. Graças a Deus, meu pastor é bem resolvido nisso. Aí eu fiquei, agora na minha cidade, eu prego 2 vezes, 3 vezes no mês. Em Brasília, eu estava pregando 28 vezes no mês. Nossa. Todo dia pregando. E aí eu fui para um lugar onde eu prego 3 vezes no mês, 2, 3 vezes no mês. Então foi um baque muito forte. E eu acho isso aqui interessante, porque eu nunca perguntei para Deus o porquê. Eu não quero saber o porquê, sabe? Ah, por que Deus me escondeu? Deus quis me esconder. Deus quis me guardar. Acho que a gente que é profeta e que tem ministério, a gente precisa ter essa percepção. Porque Jeremias é profeta. Mas Deus fala com ele assim, ó, desce a casa do olheiro. E lá Jeremias, vou profetizar agora. E vai ser, não, você não vai profetizar, cara. Você vai ficar lá, só olhando o olheiro trabalhar. Então a gente precisa entender esse tempo de Deus na nossa vida, né? Você precisa parar, vai ter momentos que você vai precisar parar só para ver o olheiro trabalhar, não vai fazer nada. Isso foi o que aconteceu com Jeremias. Eu falo sempre sobre, nós precisamos entender o tempo de Deus, o relógio de Deus para nossa vida. Porque para Abraão, Deus disse, sai da terra da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Para Jacó, Deus disse, para Isaac, Deus disse, não desça ao Egito, não peça ajuda ao Egito, fique aí. E para Jacó, Deus disse, volta para a casa dos teus pais. Então, para Abraão, ele disse, sai, Isaac, ele disse, fique, e Jacó, ele disse, volte. Então, quando você entender esse tempo de Deus, esse relógio de Deus na sua vida, você não vai sofrer. Não vai se precipitar, né? O tempo de Deus é top demais. E é isso, Deus me escondeu, nunca questionei, né? Fiquei escondido e agora, pelo que eu percebo, né? Pelo que eu estou vendo, Deus está fazendo, né? De novo. Amém. Né? Agora é um novo ciclo, um novo tempo. E é isso, vamos abraçar o que Deus tem para nós e vamos que vamos. Amém. Glória a Deus. O que você tem para dizer pro pessoal de casa, olhando para essa câmera aqui, que às vezes uma mãe que está com o filho nas drogas, né, um que está com o filho perdido, mas recebeu uma promessa de que seria, né, um grande homem de Deus. O conselho que eu dou é perseverar na oração, estar mais em Deus, porque se é promessa de Deus, ela cumpre, né? Ela cumpre. Estava falando ontem sobre Atos 2. Atos 2 é resultado de uma profecia que Joel profetizou há mais de 870 anos, 830 a 870 anos. Então imagina só, uma profecia parada no tempo, 870 anos, aguardando o cumprimento. Então tudo que Deus lhe prometeu, pode ter certeza. Deus vai cumprir na tua vida, Deus vai cumprir na tua história, Deus vai cumprir na sua casa. Sabe, Deus, ele é Deus de detalhes. Eu gosto disso aqui, Deus é Deus de detalhes. Quando o Eliseu está morto, só tem osso na cova dele, o osso dele lá. Alguém vem e joga um defunto dentro da cova de Eliseu, o defunto toca nos ossos e ressuscita, fica sobre os pés. Mas por que isso? Porque Elias fez 7 milagres na Bíblia. Eliseu fez 13. Mas quando Eliseu fala com Elias, Eliseu fala assim, eu quero porção dobrada, eu quero 2 vezes mais. Então, 2 vezes 7 é 14. Eliseu fez 13 e morreu. Então, quando o defunto toca nos ossos e ressuscita, é o 14º milagre que Deus está realizando no ministério de Eliseu. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, Deus, ele é Deus detalhista. Não está demorando, não. Deus está caprichando. Deus vai te surpreender, pode ter certeza. Glória a Deus. Para a gente encerrar, uma pergunta que não quer calar. E a história do perdão com o seu pai? Muito bom, hein? Muito bom. A história do perdão do meu pai, com o meu pai, foi assim, eu estava, né, como eu disse, eu tinha essa, né, alguém perguntava para mim na escola, Fernando, qual é o seu maior sonho? Eu disse, meu maior sonho é arrancar a cabeça do meu pai. Eu não tinha sonho, eu disse para vocês isso aqui, eu não tinha sonho. Eu disse, meu pai é meu pior inimigo, eu odeio meu pai. Então, eu sempre dizia isso, embaixo de muita revolta. Então, quando eu reconciliei e tal, eu passava com meu pai de boa, aquela coisa toda e tal. Mas aí eu já estava lá em Santo Antônio de Jesus, pastoreando uma igreja. Estava tudo bem. Evangelista, cuidava de igreja. Acho que eu tinha 23 anos de idade. Estava tudo bem, tudo normal. Aí Deus falou comigo assim, Fernando, você precisa liberar perdão pro seu pai. Eu disse, não, Deus, já conversei com meu pai, já estamos tranquilos. Eu disse, não, você precisa ir para o Rio de Janeiro, sentar na mesa com seu pai e pedir perdão para ele. Aí eu sou muito imediatista, sabe? Eu não gosto desse negócio de eu falar comigo hoje para fazer, amanhã, outro dia, eu já quero fazer logo.
E aí eu liguei pro meu pai e disse, ó, eu quero conversar com o senhor. E preciso ter uma conversa séria com o senhor, tô indo aí pra gente conversar. Aí eu peguei o ônibus, 24 horas de viagem. Aí fui conversar com meu pai. Só que meu pai estava afastado ainda. E aí o lugar que meu pai me recebeu foi na mesa de um bar, cara. E aí ele sentou na mesa, ele aí eu aqui, né, no bar. Ele disse, pô, não, Fernando, o que é que você quer conversar comigo e tal, que é tão importante assim, que você veio aqui e tal. Eu disse, pai, eu quero pedir perdão pro senhor. Eu preciso pedir perdão pro senhor. Aí ele disse pra mim assim, perdão por quê, Fernando? Falei, pai, eu tentei te matar 3 vezes. Você era meu pior inimigo, eu te odiava. Eu preciso me retratar com o senhor. Que quando eu falei isso, ele começou a chorar. Aí foi interessante, foi 2 homens na mesa de um bar chorando. Ele chorando lá e eu chorando cá. E chorando demais, chorando demais. Ele falou assim, por quê? Falei, porque minha avó, sua mãe, me falou a vida inteira que o senhor me odiava. E que o pior dia na sua vida foi o dia do meu nascimento. Quando eu falei isso, ele falou para mim assim, Fernando, você é meu filho primogênito. Você é o filho que eu mais amo nessa vida, Fernando. Quando ele falou isso, ali eu entendi que a moeda tem 2 lados. E às vezes nós estamos envenenados. Às vezes nós estamos morrendo por dentro. Por causa de informação que alguém nos deu. Que não tem nada a ver com o que predisse, né? Então eu estava definhando, morrendo. E culpando meu pai por uma coisa que nem existia. Né? E o que mais chocou, assim, o que mais me deu força para continuar com essa mágoa foi porque não foi a sogra do meu pai que falou, cara. Foi a mãe dele que falava isso para mim. Então isso aí balançou muito a minha cabeça. Deu uma desgovernada. Por isso que eu disse para você que eu vivia no crime, né? Querendo dar resposta pro meu pai. Não mostrar pro meu pai que eu era homem, que eu era bom, que eu era brabo. E nada disso. E aí nos perdoamos. Maravilha, Esther. Quando meu filho nasceu, quer saber essa também? Quero. Quando meu filho nasceu, ele até os 5 meses a mãe dele cuidou normal, depois ela voltou a trabalhar, né? Então de 5 meses para frente eu que cuidava, e tipo, pegar o leite na geladeira, fazer aquele banho-maria, né? Pra ficar morninho e tal, para dar para ele, aí postinho, farmácia, era comigo direto, menino. E aí ele devia estar com uns 9 meses mais ou menos de idade. E eu tava no quarto brincando, eu e ele brincando no quarto, e eu dizia assim pra ele assim, Heitor, olha pra mim. Aí ele olhava pra mim, né? Eu dizia, Heitor, o papai te ama. E aí ele ficava rindo, né? Normal, aquele sorriso vazio. Eu dizia, Heitor, olha pra mim, Heitor. Ele olhava e dizia, Heitor, o papai te ama. Aí na 3ª vez, Deus entrou no quarto. Aí Deus falou comigo assim, Fernando, fala pro seu filho que você ama ele de novo. Eu disse, tá bom. Eu disse, Heitor, olha pra mim. Ele olhou e disse, Heitor, o papai te ama. Quando eu disse pro Heitor, o papai te ama, Deus disse pra mim assim, por que você não disse pra ele, Heitor, eu te amo? Você sempre diz numa segunda pessoa. Aí eu disse, não. Deus disse, é fácil. Aí Deus falou pra mim assim, então fala pra ele que você ama ele. Aí eu olhei pro meu filho e falei, Heitor, olha pra mim. Ele olhou. Eu falei assim, Heitor, eu travei, não conseguia falar eu te amo pro meu filho. Aí eu disse, Heitor, eu... Aí ele travava. Aí Deus falou pra mim assim, tá vendo, Fernando? Ainda existem algumas coisas na sua vida mal resolvidas. Você precisa liberar mais perdão do seu pai. Porque se você não perdoar o seu pai, você vai ferir pessoas que eu coloquei na sua vida. Pra você amar e pra você cuidar. Eu falei, rapaz, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Aí conversei com meu pai mais. E eu lembro que interessante esse negócio de perdão, né? Porque uma vez eu vi meu pai sem camisa. Já vi meu pai sem camisa várias vezes. Meu pai tinha umas marcas nas costas. Umas marcas nas costas. E eu perguntei pra ele uma vez, né? Eu falei, essas marcas nas suas costas é o que? Ele disse, não. Aqui é porque sua avó me bateu, me deu uma surra com correia de motor de Kombi. Meu Deus. Aí eu peguei, né? Eu falei, tá vendo? Por que ele me batia? Quando ele me batia, ele pegava pesado. Porque ele apanhou desse jeito. Então, ele foi marcado de forma negativa. E por não perdoar, ele agora vai atribuir essas coisas a mim, né? Atribuir essas coisas à minha pessoa. Então, quando você não perdoa, você faz um monte... Quando você não perdoa, você faz muitas tragédias, né? Você machuca muita gente. Porque você fica naquela defensiva e você acha que todo mundo tá te olhando. Não, tá me olhando porque eu sou preto. Tá me olhando porque eu sou feio. Tá me olhando porque meu olho é grande. Tá me olhando... Né? Você começa a... E nem é. Você digo que quando você é mal resolvido, você acaba anulando algumas coisas de Deus na sua vida, proposta de Deus na sua vida, presente de Deus na sua vida, porque você está
mal resolvido, né? Com a mágoa no coração. Isso tem diversas vezes na Bíblia. E tem muita gente ferida, machucada por aí. Tem demais. Tem muita gente machucada. E pior do que isso, né? Machucando. Porque aí depende da gente. Você chegou no seu pai para pedir perdão. Você não esperou ele vir falar com você. Justamente. Eu lembro de José, né? José, ele chorou demais quando os irmãos dele se apresentaram para ele, né? Uhum. Aí ele disse, espera aí que eu vou ali. Saiu num lugar, eu chamo esse lugarzinho, e aí, quando eu prego, eu chamo esse lugar que ele foi o quartinho do perdão. Porque naquele lugar José chorou demais. E José chorou muito e alto, porque diz que a casa de Faraó ouviu, os egípcios ouviram, os irmãos de José ouviram o choro. Ele chorou alto demais. E quando ele volta, ele diz assim, olha, não precisam ter medo de mim. Sou eu, José, vosso irmão. Cara, esse não precisam ter medo de mim, sou eu, José, vosso irmão. Eu sou irmão de vocês. Mas quando ele sai para chorar ali, na minha opinião, é o quartinho do perdão. Aí ele dizendo assim, Deus, esses caras me jogou na cisterna. Você precisa perdoar, José. Mas Deus, esses camaradas me venderam, meus irmãos me venderam, José, você precisa perdoar, José. Uhum. Mas, Senhor, eu passei da casa de Potifar, fui tudo devido ao que eles fizeram por mim lá atrás. Você precisa perdoar, porque Deus jamais confiaria o governo do Egito na mão de José que não perdoa. É verdade. Deus jamais vai confiar coisas grandes na mão de quem não perdoa. Quem não perdoa é um assassino violento. Forte. Quem não perdoa é truculento. Quem não perdoa não tem temor nem pudor. Quem não perdoa. A vontade de se vingar é tão grande que ele esquece. Não precisa de ir muito longe. O Caim. Cara, o Caim não foi um profeta que falou com ele, não. Não foi mensageiro, foi Deus. Deus desceu do céu e falou, Caim, o desejo do mal já é a porta do seu coração. Se tu fizer o bem, você vai ser aceito. Ouça, o cara tá ouvindo Deus falar com ele. Mas a ira, né, a falta de perdão é tão grande no coração dele que ele está disposto a não ouvir o que Deus está falando para matar alguém. Ele quer vingar, ele quer matar, ele quer provar que ele é brabo naquilo. É, muito interessante. O maior prejudicado somos nós mesmos. Somos nós. Uhum. Sempre. Né? Sempre. Então é isso. Muito forte sua história, seu testemunho. Obrigada. Né? Tem mais alguma coisa que você lembra, que você quer dizer? Algo que você passou, que você acha que é necessário falar? Tem, mulher, mas não tô lembrando. Eu acho que foi bem longo, mas foi muito bom, né? A sua história, assim, cada hora que a gente pensa em alguma coisa, fala, já passou por outra ainda, passou por outra. Muito interessante, né? Seu testemunho. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Que Deus venha abrir portas, né? Como você diz, eu creio, sim, que é um novo tempo de Deus aí para sua vida. E que Deus vai te honrar de uma maneira sobrenatural. Amém. Amém. Pessoal de casa, muito obrigada por ter ficado conosco até agora, né? Deixa seu comentário aí, se você passou por algo semelhante, se você viveu um testemunho de vida, né, no seu casamento, assim como o Fernando viveu, né, em relação à dependência. Se você se identificou em algum momento dessa história, deixa nos comentários aí pra gente saber, que a gente sabe que através dos comentários tem muitas vidas também sendo edificadas, amém? E até a nossa próxima entrevista, até o nosso próximo podcast. Deus abençoe.